partir de agora essa entrevista. Eu tô dando essa enroladinha básica aqui, que é o tempo de eu conseguir fazer o link com a transmissão ao vivo também, além do rádio, 560 no AM, 79,9 no FM. Então, são duas conexões pelo rádio que você pode acompanhar na aba ao vivo do site. E agora, a partir de então, estamos transmitindo também em live pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Quem está nos acompanhando agora já tem as imagens, né? Daqui um pouquinho, depois que termina a entrevista, a gente vai levantar esse conteúdo também em vídeo, direto para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Minha convidada é a Letícia Ferreira. A Letícia é a diretora da Nego Pneus. A Nego Pneus é uma empresa, né, caxiense, que presta serviços no setor de pneus e veio para contar sobre 45 anos da empresa. Mas não é só 45 anos, só um aniversário. É um novo momento também da própria empresa e junto com o momento da própria empresa, como o setor também, esse segmento se coloca neste novo momento. Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, tudo ótimo. Muito obrigada pela presença aqui. A Letícia veio já me contando algumas coisas que eu já estou encantada antes mesmo de começar a entrevista e acabou me dando subsídios. Eu quero começar pela origem da empresa. Letícia me falou com tanto ardor, né, com tanto brilho nos olhos, que é uma empresa familiar. Começou com o paizinho que tinha o apelido, né, de Nego, por isso Nego Pneus, e que hoje está com 80 anos, ainda firme e forte, olhando para o negócio, mas é uma empresa com sucessão familiar, são 3 irmãos. Me conta um pouquinho dessa origem, como tu te inseres, tu e teus irmãos, nesse processo, para a gente poder fazer o link de que momento é esse também da empresa no qual acontece a sucessão. É certo. Nesses 45 anos, então, né, com muito orgulho, nosso paizinho iniciou a nossa empresa. Hoje a gente administra ela em 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho, que cuida da parte técnica, da parte de produção, que está com meu pai desde sempre, né? O alemão. O alemão. O alemão trabalha com meu pai desde sempre. Desde que a Nego surgiu, o meu irmão trabalha com meu pai. Minha irmã Simone, que é a irmã do meio, é a nossa diretora administrativa financeira da empresa, está conosco há 10 anos. E eu, como diretora comercial e de marketing, estou há 5 anos na empresa, que é um novo momento para a nossa empresa, né? Esses últimos 10 anos, desde a chegada da minha irmã e sucessivamente a minha chegada, a gente está se reposicionando no mercado, a gente está cuidando da nossa marca como nunca, né? Dos nossos serviços, buscando evoluir sempre como empresa, como prestadora de serviço, como uma empresa preocupada com o todo, né? Não só conosco. Então, a gente precisou vir, o meu paizinho pensou nas filhas há 10 anos atrás, de que ele precisava da nossa ajuda, precisava do nosso toque feminino, precisava também das nossas habilidades para somar as diversas habilidades dele e do meu irmão, que com muita força, com muita dedicação, tocaram a empresa por muitos anos, só os dois. E há 10 anos tem um toquezinho feminino, tem um outro olhar, de outras áreas também, né? Minha irmã é da área administrativa financeira, veio com essa bagagem da indústria de muitos anos. E eu também já venho dessa área comercial de outras empresas, né? Então, a gente veio somar forças. A força maior nossa, que é a nossa inspiração, que é o fundador da empresa, que é o nosso pai, que ele nos inspira muito até hoje, né? Com os seus 80 anos, ele é muito importante para nós, para a empresa ainda. E sempre vai ser, com certeza. É uma inspiração, certamente, Ele é a nossa né? inspiração todo dia. A gente diz que ele é a pessoa que tem muitos sonhos e muitos projetos. A nossa empresa tem muitos projetos, mas a pessoa talvez que mais tenha sonhos e projetos para ela ainda é o fundador. Eu acho muito bacana, assim, tem algumas coisas, Letícia, que eu gostaria já de a gente poder desenvolver um pouquinho mais, né? O fundador da empresa, o seu João Carlos Ferreira, conhecido como Nego, quando a gente fala assim, quando a pessoa, ela ganha um pseudônimo, ela ganha um apelido que é tão forte, que vira a marca da própria empresa e remete a um jeito de fazer, aquele jeito que é um pouco mais informal, que é mais amistoso, que é aquela pessoa que às vezes tá fora de horário, que cria um horário
rodoviário diferente para atender os seus. Eu não sei, eu fico já imaginando, né? Porque se virou uma marca, é porque tinha alguns elementos. O que se conserva daquela origem que virou uma marca para este momento em que vocês estão se reposicionando? E um setor também que hoje é a pauta verde, né? É um setor que até então se olhava com ele com cara fechada, né? Com Exatamente. dobraduras na sobrancelha. Por quê? Porque trabalha com material, petróleo, recursos naturais, e hoje é um momento em que a gente precisa achar novas soluções, achar um novo jeito. Então, como se recolocar fazendo o que se fazia? É, Primeiro, realmente, o nego já vem de algo bem familiar, de bem amistoso, de algum serviço ou de alguém que presta um serviço muito particular, vamos dizer assim, Personalizado. personalizado. E isso é um dos principais diferenciais na Nego Pneus hoje. Tá? Isso vocês conservam, Isso a então, lá gente do pai. conserva até hoje. A gente brinca que o meu irmão herdou o apelido. Hoje ele é o alemão, mas clientes novos da Nego aí dos últimos anos já chamam o meu irmão de Nego. Se mantém isso. A Nego realmente ela gosta de um trabalho personalizado. Então, é como tu falou, os nossos clientes. Eu sou diretora da empresa e o meu celular está sempre à disposição a qualquer hora. Então, a gente trabalha com pneu. Então, o meu cliente, ele está na estrada. E ele pode precisar de mim ou de uma orientação a qualquer momento. E isso a gente preserva, eu acho que muito por esse cunho familiar, de não ter horário para atender o cliente, de poder atendê-lo quando ele realmente precisa. A gente cresceu algumas coisas como empresa, mas o atendimento, isso a gente mantém de como era da época que o meu pai e o meu irmão trabalhavam sozinhos, a gente mantém hoje com a nossa equipe, eu mantenho esse atendimento. A gente acha que é o nosso principal diferencial hoje. É algo muito caseirinho. A nossa empresa cresceu, mas o atendimento é caseirinho. Se manteve, A né? gente manteve. Nessa perspectiva da questão da pauta verde, né? Como se colocar um negócio que a gente sabe que tem, talvez, um impacto, né, ao meio ambiente, mas ainda precisa, né? Eu sei que vocês atendem o setor rodoviário muito fortemente, também agora fortemente o setor agrícola, né? Então, como se reposicionar pensando por essa perspectiva, por essa lógica? Tá. O que a gente mais trabalha é a comunicação com o mercado, explicar para o mercado. A gente produz bastante conteúdo sobre isso, porque o que é importante? A reforma de pneus, ela utiliza metade dos recursos naturais que são utilizados para a produção de um pneu novo. Então, por exemplo, lá no teu caminhão, no teu trator, enfim, independente, se tu comprar um pneu novo, tu usou de recursos naturais do meio ambiente o dobro de materiais do que tu usaria se tu reformasse esse teu pneu. Então, isso é muito importante. Além disso, tu deixa aquele teu pneu lá que tu usou, tanto no caminhão quanto no trator, que ele tá gasto, que ele não tem mais garra ou ele não tem mais desenho. Se tu reformar ele, tu devolve essa característica para ele, usando metade dos recursos. E se tu compra novo, tu vai usar muito do meio ambiente, além de tu usar também, que a gente acha muito importante, provavelmente o dobro de valor que tu paga a reforma, tu paga um pneu novo. Então, são duas pegadas bem importantes para o cliente. A reforma ela é muito vantajosa para a comunidade, para a população, porque ela economiza, é bolso, né? É importante isso. E ela também economiza o meio ambiente, ela usa muito menos petróleo, látex. Todos os compostos que a gente utiliza aí na composição da borracha, ela vai usar menos da metade. Eu estou usando metade, mas é menos que isso, porque eu não vou usar nada para fazer uma estrutura nova. Eu vou apenas dar uma nova vida para esse pneu. E a vantagem, tu não vai render menos. Esse teu pneu, ele vai render tanto quanto, ou talvez mais, do que um pneu novo. Essa é a dúvida, né? A durabilidade. Vou investir num novo, porque ele vai me dar uma quantidade de quilômetros rodados, etc. Como que se trabalha? Como que vocês fazem para garantir que talvez seja a mesma quilometragem ou talvez com maior eficiência? Quais são os critérios? Na Nego Pneus, falando de rodoviário, para a gente poder ter conteúdo e número para o cliente, a Nego Pneus ela presta um serviço de assistência técnica ao cliente, que é um serviço, todos os nossos clientes têm uma visita técnica mensal para acompanhamento de rendimento.
Então, por exemplo, eu recapo um pneu de uma carreta e a gente acompanha o rendimento quilométrico desse pneu até o fim, para que o cliente possa saber qual é o custo do quilômetro rodado, né? Então, a gente acompanha. E com isso, a gente sabe que um pneu recapado ele dura igual ou 10 a 20% a mais do que o pneu novo. Qual a diferença para quem está nos ouvindo que não entende um pouquinho? O pneu novo tem uma borracha um pouco mais macia do que o pneu recapado. A recapagem, ela tem uma borracha um pouquinho mais resistente, mais dura, talvez. E isso faz com que ela tenha um rendimento um pouquinho superior. No mínimo, igual. Então, isso é bem importante. A Nego, no segmento rodoviário, a gente criou um serviço, um diferencial dentro da nossa empresa, para que a gente ajude o cliente a perceber essa diferença. De que ele economizou recapando o pneu dele e que rendeu tanto quanto um novo, ou talvez mais. Então, a Nego criou isso para que o mercado tenha segurança, para que não olhe para a reforma, né, de cara fechada, ou que tenha algumas dúvidas sobre, né, a recapagem, que a gente sabe quem não é do segmento, ou aquela pessoa que só usa, talvez, o seu carro para trabalhar, ela não veja o pneu como tantas características que tem importante, né, além de ser um item de extrema segurança, desde o carro. Então, tu pensa num caminhão, que ele está com carga, ou um trator, né? O quanto é importante. São vidas que estão sempre usando pneu, né? Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Eu sei que muito da tecnologia que é aplicada aos pneus vem da ciência da indústria automobilística, Fórmula 1 e etc. Sai dali muita tecnologia, enfim, né? Porém, nós, pessoas comuns, muitas vezes não nos damos conta do quanto isso representa, né? O consumo do pneu, o uso do pneu representa na nossa despesa anual. A gente faz isso com outras coisas, né? Mas o anual. Claro que eu sei que o uso pessoal é uma coisa, mas hoje já tem gente trabalhando, né? Por exemplo, frota, táxi, transporte escolar, que já tem, mesmo que seja um pneu mais para uso diário, ele tem um uso muito maior. Nós temos hoje cidades que são verticais, por exemplo, estacionamentos que você anda 8 andares todos os dias para tirar o carro, para botar o carro. Na conta isso, daria para a gente dizer assim, qual o percentual que isso representa na vida de quem tem uma transportadora, de quem tem, sei lá, uma frota de caminhões, de quem tem uma quantidade de tratores produzindo, que eu sei que é o que vocês fazem, talvez. Quanto de percentual aquilo na despesa mês ou na despesa ano aquilo representa? Para ficar mais fácil para que tu possa e os ouvintes entenderem, hoje numa frota de caminhão ou de transporte escolar ou frotista, enfim, a recapagem de pneu ou pneu. Tudo que é pneu é o segundo maior custo da frota, só perde para o combustível. Olha. Então, pneu hoje ela para o transportador, enfim, para eu achei que era manutenção, não é então? Não, é pneu. É combustível e pneu. Combustível só perde para combustível. Combustível é o maior custo. Mas pneu, por quê? É por isso da importância de cuidar tão bem de pneus, de reformar pneus. Se tu cuida bem, que essa assistência roda mais que a Nego Pneus presta para os nossos clientes, ela é tão importante. Se tu cuidar bem do pneu, a gente, do segmento, chama de carcaça. Lá teu pneu, tu usou, ele ficou careca. Tá na hora de você ir lá trocar. No caso do caminhão, a gente vai lá e reforma ele. Mas se tu cuidou bem dele, tu não deixou ele estragar, tu não tirou ele muito depois do prazo, né? Pneu tem o TWI, que a gente chama, que é o índice até onde tu pode rodar com ele, né? Que tem a travinha lá no pneu da gente. Então, um pneu tu tem que rodar, quando ele chegou a 1,6 milímetros, tu precisa remover ele. Ou tu vai colocar um pneu novo, ou você precisa reformar ele, né? Isso é por segurança, isso é legislação, isso é lei de trânsito. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, se tu cuida bem de um pneu, tu pode recapar ele 1 ou 2 vezes. Então, tu comprou lá ele a primeira vez novo, tu usou, sei lá, vou dar um exemplo, porque varia muito, eu não posso te dar percentual e quilometragem, porque cada segmento, cada frete muda. Sim, tem que então, assim, mas sei lá, na Vida Nova rodou 100 mil quilômetros. Tu recapou, rodou mais 110, tu recapou de novo, rodou mais 110.
Aí sim tu vai ter o custo por quilômetro rodado que aquele pneu te deu, sendo ele com a vida nova, primeira vida, mais as 2 reformas. Aí tu consegue diluir esse teu custo bem certinho por pneu. Então, mas isso é um trabalho que precisa de atenção. Claro. Ele é muito importante dentro do cliente, ele é o segundo maior custo dele. E se tu estiver atento, ou se tu tiver uma empresa parceira para te ajudar a controlar isso, porque a gente sabe, o transportador ele entende muito de frete, ele entende muito do negócio dele, assim como você entende muito de comunicação. Quem é reformador entende bastante de pneu. Então, a gente consegue ajudá-los a cuidar do seu bolso. Né? A partir do momento que ele não perde mais pneu, que ele não perde mais carcaça, que ele consegue recapar 1, 2 vezes, ele não perde Claro. pneu, E ele economiza. Letícia, dá para então, você falou 1, 2 vezes, então quer dizer que dá para recapar mais do que uma vez? Dá, desde que ele seja um pneu bom, bem preservado. Tem regras hoje, né? No nosso segmento, um pouquinho mais técnico, mas um pneu tem validade, né? A reforma de pneus é algo que é bem importante o ouvinte saber. A reforma de pneus, ele é um serviço muito sério, que ele tem Inmetro, ele tem certificação. A gente é vistoriado pelo Inmetro, a gente tem laudo de que a gente pode fazer esse serviço. Então, é algo muito sério. Então, a gente precisa e tem uma responsabilidade muito grande com o nosso público, com os Assim, nossos até porque clientes. pode gerar acidente, etc, né? É vidas, né? Então, que envolve no trânsito. Então, o nosso trabalho, a reforma de pneus, tem pessoas que acham que não tão exigente. E é muito. A gente tem muitas exigências para que a gente possa prestar um serviço de extrema qualidade para o cliente e de Claro. responsabilidade. Letícia, deixa eu aproveitar, já que a gente pegou esse gancho um pouco mais verde sobre o negócio, né? Por exemplo, na cadeia da lâmpada, que é a mesma coisa, né? Lâmpada também tem ali metais pesados, substâncias que não podem colocar, né, num resíduo comum. Então, tem uma política de logística reversa, né? No caso dos pneus, uma vez que tinha um pneu novo, recapou 2 vezes. Depois que não serve mais, existe um serviço para onde vai esse pneu que não serve mais e quem na cadeia é responsável por recolher ou por dar um destino e ainda assim reutilizar, reaproveitar? Também é algo que tu precisa descartar corretamente, assim como nós reformadores. Então, o que acontece? Chegou lá, já recapou, já chegou no fim, já venceu, né? Porque tem 7 anos de validade, um pneu Inmetro determina 7 anos. Após 7 anos, eu não posso mais recapar esse pneu. Então, eu vou recapar ele 1 vez, 2 vezes, dentro desses 7 anos. Venceu, é um pneu vencido, não dá mais recapagem. A gente descarta. Hoje, a gente tem que descartar, a gente manda para uma empresa que ela é registrada, eu emito um MTR de descarte correto e ela vai para reciclagem. Hoje, a gente tem uma empresa que recolhe esses pneus com MTR, com documentação, com laudo ambiental, e esses pneus vão para reciclagem. Olha, que bacana isso. Eu sei que também a Letícia me falou antes fora do ar, né, que há também uma legislação específica para a qual a empresa olha como um todo do local geográfico onde eles se estabeleceram, né, que é no entorno, em cima de uma área de captação na rodovia, né, na Rota do Sol. E isso também exige um cuidado para poder continuar lá e etc, né? Você poderia nos explicar assim rapidamente como isso funciona e como vocês se atentam para seguir a legislação? Certo, a gente tem, hoje a nossa empresa ela está localizada na esquina com a Rota do Sol, no bairro São Ciro 2. Então, ali é uma região de bacia de captação, com bastante normas, inclusive eu só posso ter área construída de 20%, então hoje a Nego Pneus ela ocupa a área máxima que ela pode neste momento, né, pelo nosso tamanho, 6.000 metros de área. A gente tem hoje uma engenheira ambiental, uma consultoria ambiental que trabalha para nós, para cuidar para que a gente fique atento a toda a legislação e a essa preocupação ambiental. Por exemplo, hoje, inclusive, a roçada do nosso terreno ou as arvorezinhas que eu tenho lá no meu barranco, elas precisam ser cuidadas, porque eu tenho árvores nativas ou mudinhas de árvores muito importantes. Então, a Nego é muito preocupada com isso. Então, a gente tem consultoria
para que cuide de tudo isso, para que a gente não esteja correndo, Impactando de forma impactando de negativa, forma né? negativa Uhum. o meio ambiente, né? É um conjunto. A nossa operação ela é verde, a nossa operação é amiga do meio ambiente, e nada mais justo ou correto a gente se preocupar com o todo, principalmente por estarmos numa bacia de captação. Inclusive, é a única reformadora autorizada a estar operando nessa área é a nossa empresa. Porque segue as regras, bacana isso. Senão não estaria lá, né? A legislação nem deixa. Bom, deixa eu te perguntar, assim, a gente falou bastante sobre o negócio, 45 anos, parabéns. Obrigada. Com um projeto aí, uma expectativa de crescer 30%, já tem uma quantidade bem grande de clientes, são clientes, 400 clientes ativos em toda a região. Queria que, para fechar, que você deixasse o seu recado sobre esse momento, né? E, obviamente, o convite para que quem talvez queira conhecer melhor, nem sabia que existia essa possibilidade, se atentasse para a questão da possibilidade de reaproveitar um pneu, né? Reaproveitar, recapar, utilizar esse serviço. A gente agradece o convite, a oportunidade de estarmos aqui explicando um pouquinho do nosso segmento, falando do nosso orgulho pelos 45 anos, né? Pelos desafios, né? Toda empresa não é só nossa, nem tudo é flores, é muitos desafios. E a gente tem muito orgulho da história que meu pai construiu dessa empresa. Assim como eu vou aproveitar, dizer o quanto eu tenho orgulho dos meus irmãos, dos meus sócios. Acho que juntos a gente soma força sempre. E quem estiver nos ouvindo, que achou interessante, que tem lá as suas vans, os seus caminhões, até mesmo os seus tratores, que achou interessante, que acha que pode economizar e que a gente pode ajudá-los, pode nos procurar pelos telefones, site, redes sociais, @negopneus no Instagram. Pode ligar direto na empresa, pode procurar direto por mim, se preferir. Eu adoro atender, eu estou sempre na linha de frente, então pode procurar direto por mim, que eu explico um pouco melhor sobre esse nosso serviço. E a gente está à disposição. A gente gostaria de poder ajudar muito mais a comunidade, a gente quer ajudar a Serra Gaúcha cada vez mais, com mais clientes, e a gente está à disposição. Que bacana, Letícia, é um prazer te conhecer, viu? Muito obrigada, Prazer viu? é meu, muito obrigada. Gente, que sensacional, né? Ouvir isso, aprender também, porque é um setor que a gente conhece pouco, não fala muito, é um setor muito específico. Obviamente, quem atua nele talvez conheça mais, mas é bacana que a população também